É comum a gente notar que os livros que tratam de assuntos religiosos, chamados por alguns de livros sagrados, e eles são muitos, a gente pode catalogar sem grande esforço 100 livros, muitos deles unidos formam a Bíblia. A gente, quando fala em Bíblia, a gente pensa num único livro, mas na verdade é uma coleção de vários livros. E nesta coleção nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, trazido pelo trabalho de Jesus. O Velho Testamento, Jesus resumiu ele numa frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Ou seja, tudo que nós temos que saber do Velho Testamento é as leis que Moisés recebeu e onde está o primeiro mandamento, e os outros é resumo do primeiro. Então, se a gente tem consciência desse mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente conhece todo o Velho Testamento. Mas, como o homem não se transforma do dia para a noite, recebemos muita influência das nossas últimas 10, 15 reencarnações. Nós já temos aqui mais de 1000 reencarnações, com certeza absoluta, cada um de nós. Mas as que mais nos influenciam são as mais recentes. Digamos assim, as 10 últimas reencarnações, ou seja, de 1000 anos para cá. Nós nascemos e temos muita influência dessa vida, tanto dos valores positivos que nós adquirimos, como dos erros que nós adquirimos e temos que corrigi-los com o passar do tempo. Existem erros que a gente vem errando há muitas reencarnações, e não é de uma hora para outra que a gente descobre que a gente vai ficar livre dele. Vai demorar algumas reencarnações. E é por causa disso que o benfeitor Emmanuel disse que é mais fácil a gente adquirir 10 qualidades ou 10 virtudes do que perder um defeito. Eu quero trazer um aspecto desses livros religiosos que eu comentei com vocês. Esses livros, eles possuem a propriedade de pegar o coletivo e transformar no individual. Pega o coletivo, transforma no individual. Por exemplo, a raça adâmica, que veio degredados do planeta de Capela há cerca de 14.000 anos atrás, eles vieram aos poucos, a cada 1000 anos vinha um grupo grande de milhares de espíritos, mas então o livro religioso transformou essa raça adâmica, que eram milhões, em um único indivíduo, Adão, a raça adâmica, veio de Adão. E a Igreja Católica sabe disso. A prova é que existe uma oração criada na Igreja Católica há aproximadamente 1000 anos, chamada Salve Rainha, Salve Mãe da Misericórdia, Salve os degredados de Eva. Os religiosos, católicos e demais religiosos, leem essa oração e às vezes não percebe que os degredados de Eva são muitos. É a raça adâmica. Portanto, nunca existiu Adão e Eva. É apenas uma figuração de um dos livros, ou de vários livros, dizendo que pegando o uno pelo coletivo. Isso também acontece em outras situações. Por exemplo, o demônio. Eu, quando era criança, tinha muito medo do demônio, né? Porque os religiosos colocavam medo da gente. Não tinha opção. Ou era céu ou era inferno. Depois o negócio começou a ficar muito difícil de entender, aí a igreja criou um meio termo que era o purgatório, que também era ruim demais. E então criou-se a figura de um demônio. O que é o demônio? É um anjo que se revoltou contra a lei de Deus. Mas anjo é criatura perfeita. E quem é perfeito não se revolta. A revolta é coisa dos humanos. E dos humanos mal resolvido, né? Porque tem humano que não se revolta, que não se ofende. Vamos ver um exemplo do grande Poverello, né? Poverello em italiano quer dizer pobrezinho, né? Então, Francisco de Assis recebeu esse apelido carinhoso de Poverello na Itália, né? Então, Francisco de Assis, já no final da sua vida, um dos seus ajudantes de ordem, num dos conventos, disse: irmão Francisco, o senhor durante toda a sua vida deve ter perdoado muito, né? Perdoado demais. Aí Francisco olhou para ele e falou: eu nunca perdoei ninguém, meu filho. Aí ele ficou meio desacertado, né? Mas como assim, irmão? Como? Não, filho. É que eu nunca me senti ofendido. A gente perdoa,
A gente tem a necessidade de perdoar quando a gente se sente ofendido, lesado. Eu nunca me senti assim, então nunca tive necessidade de perdoar ninguém. Então veja bem, o espírito evoluído já não se ofende. Agora, eu tenho visto, inclusive aqui no Centro Espírita e em outros centros espíritas, as pessoas pedirem oração para que Deus perdoe as suas ofensas. Gente, se o espírito evoluído não se ofende, como é que Deus vai se ofender? Deus não se ofende. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de rezar para a gente não fazer igual o papagaio, né? Falar aquilo sem saber o que está falando, sem pensar no que está falando. Então, nós não temos que pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas, porque Deus é inatingível. Deus não se ofende com os nossos erros, mas nós temos que pedir para que Ele perdoe as nossas dívidas, porque nós temos dívida com as leis da vida, né, criada pela própria divindade. Aí sim, é perdoar as nossas dívidas. Outra coisa muito interessante que eu acho é que, digamos que você trabalhe numa multinacional e que, num determinado dia, está visitando a multinacional o chefe das empresas, das indústrias, o CEO, né, ou o dono. E, de repente, ele está perto de você, você olha no chão, você vê uma sujeira, um papel no chão, você vira para o chefe. Aí, cata esse papel aí. Existe essa possibilidade de você dar uma ordem para o chefe? Se você é funcionário de uma multinacional, só se você mentalmente não estiver com a consciência perfeita. Porque, no mínimo, que pode acontecer, no outro dia você recebe o cartão vermelho da empresa. Não é isso? Agora a gente se sente no direito de dar ordem para Deus. Santificado seja o vosso nome. Mas peraí, Deus já não é santo? De toda a sua existência? Então, houve erros de tradução no Pai Nosso em aramaico, ensinado por Jesus. Não é santificado seja, mas nós não temos moral para dar ordem ao Criador. Do Criador nós recebemos ordens e obedecemos se tivermos juízo. Na verdade, a tradução correta é santo é o seu nome. Às vezes a gente pode até fazer uma espécie de mantra, repetir 3 vezes, santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Aí a tradução fica correta. Então, a gente tem muitos erros de tradução nos livros sagrados que nos leva a ter certo desentendimento. Por exemplo, o salmo mais famoso que as pessoas mais gostam de recitar é aquele que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução está errada. Chega perto de um cidadão que está morando debaixo da ponte e tenta convencê-lo que nada está faltando para ele. Ele vai falar assim: não, graças a Deus eu estou com saúde, mas está me faltando moradia, me faltando emprego, me faltando comida. Não é esta a tradução correta. A tradução correta é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Aí sim, qualquer situação que você estiver, de alegria ou de penúria, você pode rogar aos céus e não te faltará o auxílio. Então, é essa a tradução verdadeira. Eu, pessoalmente, fui prejudicado por uma tradução errada. Jesus, na cruz, olhou para o céu e disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Vocês conhecem esse texto? Imagina se Jesus, que dizia eu e o Pai somos um, tão unidos que eles eram, ia se sentir abandonado. Tradução errada. A tradução correta é: Pai, Pai, o quanto me glorificaste, e não porque me abandonaste. Então, as coisas de Deus, todas elas são lógicas. Vocês analisam com a lógica. Se não tiver sentido, tem alguma coisa de errado aí. Por exemplo, num dia eu vim assistir uma palestra aqui, estava cheio de gente, porque era um dia onde não tinha chuva, não tinha calor, não tinha frio, não tinha vento. Então, e o pessoal também não tinha jogo para poder assistir, não tinha nada para fazer em casa, então lotaram aqui. Tem um senhor de terno e gravata para fazer uma palestra aqui, e ele falou durante, o dom da palavra, falou muito bem, falou durante os 50 minutos sobre os vendilhões do tempo. E Jesus, com o rei na mão, e aí ele terminou a palestra, e eu falei: senhor, tem alguns minutinhos para me resolver algumas dúvidas? Ele foi muito solícito. Tem sim. Falei: espírito evoluído, muito evoluído, comete erros? Não. Espírito evoluído, muito evoluído, tipo anjo, assim. Não, comete não. Nem agressão? Não. Então, como é que o senhor se explica a agressão de Jesus com o rei na mão? Ah, mas está na Bíblia. A Bíblia é papel, papel aceita tudo. O senhor tem que passar pelo crivo da sua consciência e ver se tem lógica. Jesus, um espírito evoluidíssimo, jamais cometeria esta agressão. Isso
não existiu de verdade. E mesmo que os vendilhões do templo, aqueles que estavam vendendo lá, eram simples empregados, estavam trabalhando para os donos do templo. Se houvesse algum culpado de verdade, não eram os vendedores, eram os donos. Então, uma simples análise, vê que foi um texto colocado, não fez parte do trabalho de Jesus. Então, quando a gente vai fazer uma doutrinária, a gente tem que passar pelo crivo da razão. Isso aqui existiu de verdade? Isso aqui tem lógica? Porque, senão, corre o risco da gente confundir gato com lebre. Uma outra situação é a do demônio. Que medo que eu tive do demônio. Mas demônio não existe. A palavra demônio, traduzida corretamente para o português, significa simplesmente ou adversário ou opositor, meus opositores, meus adversários. E eles são os milhões. Toda pessoa que tem ideias completamente diferentes da minha, são meus opositores. Se a gente tiver a infelicidade por uma questão de culpa de consciência, ao desencarnar, ir para o umbral e ficar hospedado lá durante algum tempo, que esse algum tempo, a gente vai descobrir que lá todo mundo é tão infeliz quanto a gente, que não existe chefe. Pode existir até os mais maldosos do que a gente, mas chefe não existe. Ou seja, o demônio não existe, porque aquele anjo que se revoltou contra a lei de Deus, anjo não se revolta. Primeiro, na absurda condição de que isso fosse verdade, Deus prevê o futuro, não o teria criado. Como que eu vou criar uma criatura que vai se revoltar contra mim e vai atrapalhar a minha criação depois? Então, duas análises simples já derrota a existência desse demônio, esse anjo caído. Anjo caído existe muito nas Escrituras para se relatar aos espíritos que vieram de Capela, que eles eram muito mais evoluídos em relação aos macacoides que existiam aqui, na época que eles começaram a habitar a Terra, 14 mil anos atrás, que então eles mesmos criaram essa expressão, anjos caídos. Mas não eram anjos, eram espíritos endividados, tão endividados que foi expulso dos planetas onde moravam. Muita pessoa pensa que Capela é um planeta, não. Capela é um Sol, é um sistema solar, onde tem vários planetas. E parece que foi de mais de um planeta que vieram degredados para a Terra. E agora nós estamos nessa época de ter um degredo da Terra para um planeta primitivo criado por Jesus. Quiron, ele, segundo o Chico Xavier, ele é 8 vezes maior do que a Terra e é bem primitivo ainda, está naquela fase dos dinossauros, das cavernas, não existem leis. Então, são os terráqueos que vão chegar lá, vai promover a evolução. De acordo com as estatísticas feitas pela espiritualidade, hoje nós temos 17% no planeta de pessoas negativas, que com certeza essas não vão poder voltar mais para reencarnar. Temos 23% de pessoas positivas, são os mansos, os humildes de coração que herdarão a Terra, e temos 60% de pessoas em cima do muro, é o centrão. Essa está sujeita ao vento. Se o vento joga para lá, cai para o lado direito. Se o vento joga para cá, cai para o lado esquerdo. A Terra entrará em regeneração quando esses 60% cair para 50% apenas. Aí nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas positivas, eliminando os negativos, a gente vai ter mais da metade de positivos, então a Terra entrou em regeneração. E para apressar esse movimento, está nascendo, até 2027, 1 milhão de espíritos altamente evoluídos, vindo de planetas regenerados. Eles vêm porque aceitou o pedido de Jesus, vem em missão para trazer o bem, trazer novas ideias, para trazer a regeneração. Tudo vai melhorar. Não existe fim do mundo. Mas o interessante é que, com a troca do Papa, aí surgiu aquela teoria da conspiração do anticristo. A humanidade deve um grande favor ao Papa Francisco, que ele trouxe a seguinte frase: todas as religiões levam a Deus. Nossa, teve gente dentro da igreja que ficou furiosa com ele por causa disso. O que é uma verdade, né? A religião é um caminho, todos os caminhos levam a Deus. E qual o caminho melhor? Aí depende do nosso coração,
da nossa intelectualidade, né? Existem centenas e milhares de religiões. Só a religião cristã existe mais de 40 mil religiões na Terra. São religiões para servir a todas as tendências, a todas as condições intelectuais. Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio, por isso permite que essa multiplicidade de religiões exista na Terra. A grande verdade é que assusta as pessoas. Se você for consultar um extraterrestre que vem de um planeta feliz, já não é o regenerado mais, está acima do regenerado. Feliz, você vai perguntar para ele, qual a religião lá no planeta de vocês? Não, nós não temos religião. E as leis lá, como é que funciona? Não, lá não tem lei. Por que num planeta feliz não tem lei? Porque não tem nenhum agressor, transgressor, não tem ninguém que vai desobedecer o bom, o belo, o honesto. A lei está inscrita na consciência e a religião nos corações das pessoas. A própria palavra religião quer dizer religar. Religar quem está desligado. Se você está ligado a Deus, não precisa de religião. Tanto que a gente vê que muitos que a igreja santificou não seguia a igreja. Saiu da igreja para pregar o Cristo fora da igreja. Não voltavam mais à igreja. Então, religião é para nós que estamos desligados. Enquanto nós estivermos bastante desligados do homem de bem, nós precisamos desse puxãozinho de orelha diariamente, semanalmente, e a doutrina espírita sabe fazer isso com maestria, mas os espíritas não gostam de estudar. E aí o Chico Xavier falou o seguinte: os espíritas estão desencarnando mal, porque vivem como se não fossem espíritas. Então nós temos um compromisso grande com o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Primeiro que ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? O amor próprio não é egoísmo não, viu, gente? É a gente respeitar o corpo, respeitar as limitações do corpo, tratar o corpo com seu devido respeito, inclusive em termos de alimentação, né? E, sobretudo, o pensamento, a vigília, porque nada estraga mais o corpo do que pensamentos errados. Cada vez que a gente tem um pensamento negativo, a gente promove uma verdadeira bagunça no nosso sangue, onde está as células T, que faz a vigília contra agressores. Então, a saúde vem de um bom pensamento. Um pensamento correto cura qualquer doença. Nós temos vários relatos de pessoas que tinham doenças que a medicina enganou, incuráveis. A pessoa resolveu ter um padrão diferente de alimentação e de pensamentos, e aí não teve outra. A própria defesa do organismo curou a doença que, para a medicina, era incurável. Aliás, a medicina ela vem evoluindo, mas, de uma certa maneira, ela é muito sofrível. Pouco tempo atrás, o ovo era vilão. Hoje, o ovo é mocinho. Tem médico que chega a comer 10 ovos por dia. Antigamente, também, o sol era vilão. Você não pode tomar sol, que dá câncer. Tem que passar protetor solar. Então, a medicina ela é muito vulnerável. Ela está sendo evoluída, então está sujeita a erros e acertos. Às vezes, até descobre um remédio para poder curar uma determinada doença, mas esconde aquele remédio, porque se curar a doença, depois a pessoa não vai comprar o remédio mais, né? Por exemplo, diabetes. Diabetes tem que tomar a insulina de maneira contínua, né? A vida toda. Se curar a diabetes, pronto, ele não vai comprar mais remédio para curar a doença. Então, tem muitas doenças assim que a medicina já sabe curar, mas não é conveniente curar. Tem até uma piadinha, né, que o pai era médico e formou o filho para médico. Aí o pai passou o consultório dele e os pacientes deles, né, para o filho. Aí o filho chegou todo garboso na casa do pai, dali a 3 meses. Ei, pai, sabe aquele fulano que você tratou uma ferida dele durante 15 anos? Sei, pois é, com 3 meses eu curei ele. É, filho, mas foi com aquela ferida que eu paguei a tua medicina. Então, as coisas funcionam mais ou menos assim. Existe uma má vontade em fazer as coisas certas. Mas, veja bem, tem as exceções. Tem aquelas pessoas que são honestíssimas e que te dão conselhos certos, te dão medicamentos certos. Então, e isso está aumentando cada vez mais. O número de pessoas
boas, honestas, na sociedade está aumentando. Ah, mas parece que as coisas estão piorando. É que os meios de comunicação só mostram o lado negativo, não mostram o lado bom das coisas. Você vê, por exemplo, aqui, não vamos longe não, os meios de comunicações aqui da cidade, acidente, latrocínio, roubo, mas ninguém fala, por exemplo, do trabalho que se faz dentro de uma casa religiosa, dentro da Igreja Católica, dentro do Centro Espírita, dentro das comunidades reformistas. A gente não vê o repórter chegar aqui, olha, eu vim aqui para saber como é que funciona a sopa de vocês, para me dar notícia, né, do trabalho bom que vocês fazem. Então, a gente vai ficando intoxicado dessas notícias e a gente acaba achando que realmente as coisas estão ficando cada vez pior, quando a verdade é outra. O mundo melhora sempre, não tem como piorar, porque as pessoas não pioram, as pessoas ou estacionam ou melhoram, né? E as pessoas que estão nascendo hoje, elas são melhores do que os que nasciam antigamente, por uma questão até evolutiva. E voltando a essa mudança do Papa na Igreja Católica, aí surgiu uma nova teoria. O pessoal me pergunta, mas e o anticristo? O que você acha do anticristo? Anticristo, a Bíblia e os livros religiosos tomou o coletivo também por o particular. Então pensa-se que o anticristo vai ser, ou vai ser uma pessoa que vai fazer oposição aos cristãos. Mas, na realidade, o anticristo é uma multidão de pessoas. Estão em todas as religiões, né? Em todos os países, em todos os lugares. Somos nós que ainda não somos cidadão de bem. De uma certa maneira, nós somos o anticristo. Eu vi um dia, de manhã, às 9 horas da manhã, um cidadão estava no Facebook defendendo o aborto. À noite, ele estava no Centro Espírita com a mãozinha dele lá dando passe. Então é esta a situação. Tudo quanto é religião, estou falando da nossa, né, porque fica feio a gente falar dos outros, né? Em todas as religiões existem os anticristos. São nossos irmãos, amanhã depois eles vão ser criaturas perfeitas, como nós também vamos ser. Então não tem aquela história de salvamento. Todos nós que nascemos, forçosamente já estamos salvos, nascemos para a perfeição. Jesus diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mas e o pessoal que vai ser degradado? Vai deixar de ser ovelha de Cristo? Não. Cristo é o diretor espiritual do planeta lá também. Foi Cristo e sua equipe que também construiu o Quiron. Então, vai para lá. E também dizem que esses que vieram degradados da constelação de Capela, e alguns planetas lá, eram planetas que também Cristo participou da criação. Então, Cristo é de uma evolução que a gente não consegue entender. Uma evolução muito grande, muito acima dos espíritos que nós chamamos perfeitos, dos espíritos que nós chamamos anjos. Então, não devemos assustar por essas histórias que aparecem muito na internet de anticristo, de demônio. Não existem. É a individualização do coletivo. As nossas imperfeições, que amanhã depois vão deixar de existir. Nós vamos ser criaturas perfeitas e vamos estar cada vez mais contentes e felizes. Esta é uma outra situação que eu gostaria de chamar a atenção. Todos vocês já viram falar do aquecimento global, né? O que provoca o aquecimento global, Carlão? Gás carbônico, que os animais produzem, nós produzimos, os canos de descarga produzem. Sabe? Gás carbônico é vida. Se você diminuir pela metade o gás carbônico da Terra, nós morremos de fome, porque as plantas, sem exceção, precisam do gás carbônico para crescer saudável. Ah, eu só como carne. Mas a carne que você come, o animal que você come, ele se alimenta de plantas. Então, nós precisamos do gás carbônico. E depois, o que regula a temperatura na Terra, primeiro é o Sol, depois os raios cósmicos, depois os plânctons do mar. São esses 3 fatores que regulam a temperatura da Terra. E a verdade sobre o aquecimento global, se você pegar pontos equidistantes do planeta e medir as temperaturas nos últimos 30 anos, a temperatura está diminuindo em vez de aumentar. Tanto que o Chico Xavier nos disse que nós vamos ter muito em breve uma mini-era glacial. Essa mini-era glacial ela pode durar entre 50 a 300 anos, com bastante frio. Tanto que acima do Equador, bem acima do Equador, tem lugares que vai ficar inabitável e a população de lá
vai ter que mudar aqui para baixo do Equador. E muita gente vai migrar aqui para a América. Então, esta é a realidade. Mas e por que, então, que eles falam sobre o crescimento global? Por quê? Para enganar os países mais subdesenvolvidos. É uma enganação. A cúpula sabe que não existe esse aquecimento global. Então, nós devemos confiar em Deus e a gente sabe que nós não somos bobos nem nada, nós sabemos que o mundo cheio de injustiça. Concorda, Carol? Concordo, todo mundo concorda, né? O mundo está cheio de injustiça. Mas não existe uma única pessoa injustiçada. O mundo está cheio de justiça, mas não existe injustiçados. Por quê? Porque cada um colhe o que é seu, né? Nós só recebemos aquilo que vai nos fazer bem. Tanto que a Joana de Ângelo orientou o Divaldo que o Pai Nosso a gente tem que agradecer, livrai-nos do mal. E temos que agradecer pelo mal também que chega. Uma pessoa me procurou chorando, minha mãe está com um câncer terminal. Falei, é uma bênção na vida dela, filha. Ela, quando nasceu, ela nasceu com essa doença dentro dela. Demorou para a doença poder se manifestar. Mas quando ela sair da reencarnação, ela vai sair livre dessa doença, ela vai sair muito melhor do que ela entrou. Uma doença é uma bênção da nossa vida. Esses dias, a minha filha estava me questionando a respeito da minha deficiência visual. Eu falei, é uma bênção na minha vida, filha. Me ajudou muito durante a vida esta deficiência visual que eu carrego desde criança. Então, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que aceitar tudo e saber que tudo que chega até nós é para o nosso próprio bem. Então, nós temos que ter alegria. Ninguém vai viver sem a dor. A dor, todos nós vamos ter que passar, mas o sofrimento não. O sofrimento é opcional. Você pode passar pela dor com grande aceitação e ter alegria, paz, porque nós sabemos que tudo que chega até nós é para o nosso próprio bem. Existem uns provérbios que são muito certos, né, uns ditados populares, mas existem outros que são muito errados. Tem um, por exemplo, que diz assim, fulano ou a fulana tem dedo podre para escolher esposa ou marido. Isso aí não é verdadeiro. Cada um casa com quem merece. Nós temos a nossa psicosfera que atrai semelhantes. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas não a ponto de achar que foi uma desgraça na minha vida. Nós temos quem merecemos ao nosso lado. A justiça divina funciona em qualquer aspecto, em todos os lugares, em todos os tempos. E nós devemos saber dar graças a Deus. Eu penso que hoje a medicina está fazendo mais pela religião do que muitas religiões juntas. A medicina hoje provou que rezar faz bem para a saúde. Rezar cura doença. Como que a medicina provou? Através da tomografia dinâmica computadorizada. Tanto que muitos médicos que eram ateus, quando viu aquilo, tornou-se religioso, e muito religioso. Então, mas interessante, um teste que eles fizeram, que fez um médico deixar de ser ateu e tornar-se religioso, fizeram um experimento, juntaram 10 pessoas para rezar para o cidadão que estava na UTI. O cidadão não estava sabendo disso não, em segredo. Colocaram o cidadão no aparelho. Na hora que as pessoas começaram a rezar, o cérebro do cidadão revigorou, encheu de sangue o glóbulo frontal e as defesas do corpo, com isso, melhoraram. E repetiram essa experiência várias vezes, para ver se não era assim uma coincidência, alguma coisa. Todas foram exitosas. Aí o médico que se dizia ateu não teve outra condição a não render-se aos poderes divinos. Então nós sabemos que rezar antes de uma tarefa melhora a nossa disposição e a nossa inteligência. É a grande verdade. Mas não podemos querer que os bons espíritos resolvam os nossos problemas por nós, que é os nossos problemas que faz a gente evoluir. A maior bênção que eu tive dentro da doutrina espírita, quando eu adentrei o espiritismo com 17 anos de idade, faz muito tempo, né, porque eu já passei dos 70, aí foi o seguinte, eu descobri que não existe milagres. Não existe milagre no universo. Então, tudo que a gente fala que é milagre, a gente vê oradores, fica o tempo... Esse dia eu assisti uma palestra
numa casa espírita aqui da cidade, o cara ficou 50 minutos falando sobre milagre, quer dizer, falando de uma coisa que não existe. É preciso um preparo para a gente não dar essas notícias falsas. Mas aí eu questionei, como não existe milagre? Mas Deus não pode tudo? Pode. Deus não pode fazer milagre? Pode, mas não faz. Mas por que não faz? Vamos citar o exemplo da Terra. Como que a Terra foi construída? A própria Bíblia fala que Deus gastou 6 dias para construir a Terra. Trabalhou durante 6 dias para construir a Terra. Poderia ter feito no milagre assim, ó. Apareça a Terra. Pronto, e a Terra aparecia, porque Deus tudo pode. Mas não. Quem foi que tirou uma gotinha do sol, trouxe para cá e esperou 1 bilhão de anos essa gotinha resfriar para começar a plantar seres vivos aqui na Terra? A equipe de Jesus. Então, Deus deu trabalho para esses engenheiros siderais, para que, depois de vários bilhões de trabalhos árduos na confecção da estrutura da Terra, eles melhorassem, subissem de inteligência e melhorassem na escala espiritual, que é praticamente infinita. Então é isso que acontece. Se nos poupar do trabalho, nós não evoluímos. O trabalho é que dá dignidade ao homem. O trabalho que agiliza, aumenta a nossa inteligência, aumenta a nossa moralidade. Tem até um provérbio que diz que mente vazia é oficina de erros. O trabalho é importantíssimo. Quem trabalha é feliz e todo trabalhador é digno do seu salário. Então esse é o motivo pelo qual Deus não faz milagre. Deixa que a sua criação trabalhe para a sua própria evolução. Deus criou-nos de maneira simples e ignorante, todos iguais, né? Cabendo a cada um o seu próprio trabalho na sua evolução. Hoje tem uns muito mais evoluídos do que o outro, ou porque se esforçou mais, trabalhou mais, ou porque foi criado antes. Deus cria a todo instante. Então, às vezes são espíritos mais velhos, que têm o dobro da idade do outro. Naturalmente, ele é mais evoluído, mas todos nós vamos subir a escada da evolução, que na verdade não é uma escada, é uma rampa, né? Porque cada um pode dar o passo no seu tamanho. Se a gente coloca uma escada, às vezes o passo que a pessoa vai dar é menor do que o degrau da escada. Então a gente fala escada da evolução, mas na realidade é uma rampa infinita. A gente vai subindo de acordo com a nossa vontade e com as nossas forças. Um dia chegaremos lá na perfeição a que se pode chegar o homem. E para isso a bondade divina nos deu Jesus como modelo de perfeição a ser atingida. E quando Jesus curava com os aparentes milagres, que na verdade não era milagre, todo cidadão que vem da sexta dimensão ou da sétima dimensão, que nasce aqui na Terra, tem energia suficiente para fazer curas instantâneas. O Chico tinha essa energia suficiente para curar instantaneamente, mas ele foi proibido de fazer curas instantâneas porque a obrigação, o compromisso dele era com livros. Ele nasceu com a difícil missão de escrever 40 livros. Escreveu 550. A comunidade espírita não tem ideia da grandeza do Chico Xavier. Chico Xavier foi o homem mais perto de Deus que nasceu no Brasil até hoje. Ah, mas agora Emmanuel nasceu. O Emmanuel é bem menos evoluído do que o Chico. Então, o Chico continua sendo o homem mais evoluído, mais perto de Deus que nasceu no Brasil. Tanto que o Divaldo o chamava de apóstolo Chico Xavier. Por que o Divaldo chamava de apóstolo? Porque a Joana de Ângeles, com certeza, contou para ele que o Chico era a reencarnação do apóstolo João o Evangelista, o apóstolo que era o mais evoluído do grupo de Jesus. Então, gente, não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir essa evolução fabulosa. É a luta diária. Cada dia que a gente acorda de manhã, a gente ganha um presente de Deus, que é o presente. A língua brasileira é muito bonita. Temos o passado, o presente e o futuro. Realmente, o aqui e o agora é um presente de Deus. O passado já passou. Não podemos apagar o passado de maneira absoluta. O presente, o futuro pertence a Deus. Mas o presente é o dia, é a hora que nós estamos agindo com bons pensamentos, agindo para o bem. Se nós queremos realmente melhorar a vida do nosso planeta, basta melhorar o padrão do nosso pensamento. Nosso pensamento é poderoso, tanto que as pessoas videntes olham uma outra pessoa e enxergam, vê o pensamento. O pensamento da pessoa se transforma em ação. A pessoa pensa em algo,
aquele algo em volta dela transforma numa imagem 3D, numa ação. Então, descobre-se o que a pessoa está pensando. E assim, do lado de lá, na maioria dos espíritos. E a misericórdia divina faz com que todos nós aqui viemos escondendo os nossos defeitos e também as nossas qualidades. Se eu fosse muito evoluído, a minha qualidade poderia humilhar aquele que é bem menos evoluído do que eu. Se eu fosse muito atrasado, eu não sairia de casa de vergonha, porque todo mundo ia ver meus defeitos. Então, o que Deus fez? Colocou-nos dentro de uma máscara. É o que nós chamamos de persona, que depois virou pessoa. Então, a pessoa é uma máscara. Um dia eu perguntei no centro espírita que eu estava falando, todos estão me vendo? Quem está me vendo, levanta a mão. Todos levantaram a mão. Eu falei, ninguém está me vendo. Vocês estão vendo aqui a persona, a máscara. Vocês estão vendo o meu corpo, que na realidade nem meu é, porque daqui uns tempos, e daqui muito pouco tempo, vai descer para a Terra de novo. Então, nós estamos dentro de uma máscara, para que todos nós possamos esconder as nossas qualidades e os nossos defeitos. Vocês não conhecem um provérbio que diz quem vê cara não vê coração? Essa é a beleza divina. Todos nós nos parecemos, todos nós temos forma humanoide, né? Que a forma humanoide, na verdade, ela é planeta Terra. Em outros planetas, são formas diferentes. Tem planetas que existe civilização muito mais adiantadas do que a gente, que possuem bico. Você imagina um ser humano de bico? Bico, asa, evoluiu a partir de um protótipo de passarinho. Aonde foi que você viu isso? No segundo livro psicografado pelo Chico, Cartas de uma Morta, escrita pela sua própria mãe. Então, ela conta que após o desencarne, ela recebeu um prêmio de fazer uma turnê nos planetas mais próximos do sistema solar e de outros sistemas. E ela conta que tem planeta que tinha pessoas tão adiantadas, muito mais adiantadas do que ela, que possuía bico. Nós sabemos que são pessoas que evoluem, espíritos que evoluem a partir do inseto, são insetoides, têm aparência de insetos, outros têm aparência de crocodilos, mas existe, pelo menos, catalogado pelos estudiosos da ufologia, mais de 100 raças de espíritos diferentes. Existem os humanoides, igual a gente, branco, loiros, azuis, morenos, baixinhos, altos. Temos uma famosa médica, cardiologista e cirurgiã famosa em São Paulo, que ela se comunica com uma extraterrestre, que chama Sheilian. Esta extraterrestre tem 2,35 m de altura. Então, a população do planeta dela são todos altos. Ela está aqui no Brasil, numa nave espacial grandiosa, muito grande. Então, eles estão aqui para prestar serviço na equipe de Jesus. Então, tudo se interage. E dentro de pouco tempo, eu acredito, pouco tempo mesmo, poucos anos, nós vamos ter a comunicação em massa desse pessoal que vão descer nas praças com enormes discos voadores para mostrar para o povo que nós não somos as criaturas mais inteligentes do universo, que o universo está repleto de seres. Em qualquer lugar, o milagre não existe. Tudo é trabalho, é desenvolvimento do intelecto moral, é tecnologia. Mas a gente supõe que, se eles vieram até aqui, numa nave espacial, e nós ainda não conseguimos ter uma nave espacial para ir visitar outros planetas, é porque eles são mais inteligentes do que a gente. E isso é verdadeiro. Sabe qual era o programa de TV que o Chico mais gostava? Qual o filme de TV que o Chico mais gostava? Guerra nas Estrelas. Quem tem mais de 40, como eu, lembra daquele seriado, Guerra nas Estrelas. Então, Chico dizia, quando ele estava assistindo aquilo, olha, isso aí não é ficção, não, isso aí tudo é verdade. Do lado de lá, um planeta guerreia contra o outro, uma constelação contra a outra, porque nem sempre o intelectual é bondoso. A Terra faz parte de uma confederação dos que são bons. E nessa confederação, o chefe de cada planeta proíbe a evolução, eventos, enquanto a moral não tiver um grande apuro. Porque senão, todo invento que o maldoso faz, ele usa contra ele próprio, ou contra seus irmãos. Então, para evitar isso, tudo que se constrói aqui na Terra é controlado pela equipe de Jesus. Já está na hora deles receber essa evolução? Já está na hora deles receber esse medicamento? Então vamos descer os responsáveis para construir isso. Então, tudo é feito de maneira metódica e nada escapa às diretrizes do nosso amado Jesus. Então, gente, vamos
é ficar tranquilos, não ter medo do futuro, não ter medo das injustiças que ocorrem no Brasil e no mundo, porque se existe injustiça em todos os lugares, não existe injustiçado. Nós só recebemos o que é nosso. Vamos agradecer a Deus e a Jesus. Eu desejo para vocês uma ótima semana que se inicia hoje e que vocês fiquem sempre com Jesus na mente e no coração.